Bom, o nosso assunto eu falei que é muito interessante. Você já ouviu falar sobre constelação familiar? Já ouviu falar? Sim, não? Se não, ou se sim, nós convidamos aqui a Vera Maria Cirineu, que é pedagoga com especialidade em psicopedagogia, terapia corporal, transdisciplinaridade em saúde, educação e liderança, em Reiki e constelação familiar sistêmica. É sobre isso que ela veio falar, uma pessoa bem capacitada para falar para a gente. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, querido. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui. Eu também estou feliz. Mostra um pouquinho a mesa aí da Vera aí, tá cheia de bonequinhos aí do Playmobil. Ela vai mostrar pra gente, ela vai dizer pra gente de uma forma bem didática como é que funciona essa constelação familiar através dos bonequinhos aí que estão na mesa aí. Vera, o que é essa constelação familiar? Constelação é uma terapia breve que trata das pessoas, quando a dificuldade da pessoa, o desconforto, a doença, problema de relacionamento, seja de que ordem for, está ligada a questões familiares, aos seus ancestrais. A ligação da pessoa com os pais, com os avós e mesmo lá para trás, bisavós, trisavós, tataravós. Se alguma das leis do amor não foi respeitada nessa família, você pode estar vinculado com essa pessoa que sofreu ou que viveu esse drama. E aí a constelação vai olhar para isso, vai levar compreensão, afeto, amor para essa situação, para harmonizar novamente a família. Bom, por exemplo, se eu sou uma pessoa doente, tenho uma série, eu posso ter um fundo lá atrás familiar? Sim, os problemas podem ser de origem biológica, quer dizer, é só seu, né? E que normalmente as pessoas tratam aí com medicina normal, né? Terapias comuns. Ou ela pode ser sistêmica, quer dizer, a origem da sua doença pode ter um gancho sistêmico. Quer dizer, você está vinculado a alguém lá de trás que sofreu algo e que não foi elaborado e que você está vinculado a essa pessoa. E aí, se você faz a constelação e você está emaranhado, então você faz um vínculo de um amor que vê, não um amor cego, onde você está misturado com aquela pessoa, aí você vai daí usufruir dos recursos que a medicina, que a terapia comum oferece. Bom, então ela vai ajudar você resolver as suas causas, descobre as causas e vai resolver tanto questões de saúde pessoal, questão de prosperidade, questão de relacionamento, né? Por exemplo, prosperidade. Às vezes, e você vê que tem famílias que várias gerações alguém foi à falência. Lá o tataravô foi à falência até, às vezes até com determinada idade, com 50 anos. Aí o neto, com 50 anos, vai à falência. E o filho está com 50 anos quase indo à falência. Então, às vezes você vê que são questões que se repetem de geração em geração. A gente sabe de casos, por exemplo, que relacionamento, casamento. Hoje está muito complicado o casamento mesmo, a gente sabe. Mas às vezes a gente percebe que o pai e a mãe, vamos começar com os avós, não tiveram um casamento legal, e aí os pais também não tiveram esse casamento legal, e aí a gente vê que os filhos hoje também têm problemas de relacionamento no casamento. É por aí mais ou menos. Pode ser, Pode ser, né? Quando há um conflito no casal, as crianças têm que ser preservadas. As crianças não podem tomar partido em relação ao pai ou à mãe. Quando a criança toma partido em relação ao pai ou à mãe, ela fica dividida, né? Os conflitos do casal têm que ficar entre o casal. E na constelação, inclusive, a gente trabalha isso. De uma pessoa que está vinculado só à mãe ou vinculado só ao pai, ela não está livre para a sua vida, seja seu relacionamento, seja o seu trabalho, né? Porque ela está ali, ela está em desarmonia. Porque nós somos a união do pai e da mãe. Né? Se a gente rejeita um deles em nós, falta em nós metade. Entendeu? Se eu rejeito meu pai, falta em mim metade de mim, eu vou ficar com um vazio. E eu vou procurar. Mas quando acontece essa separação, eu me completo com o pai e com a mãe, como você falou, mas eu vi que o pai e a mãe me separaram, isso me afeta também? Afeta,
Porém, se o casal e a própria criança não entra no mérito do casamento dos pais, né? Ela não pode tomar partido. Tá. Ela tem que deixar esse conflito com os pais. Porque a gente recebe na hora da concepção, né? O óvulo é perfeito, o espermatozoide é perfeito, inteiro, se une e a gente nasce. Então, nós trazemos os pais no nosso corpo, no nosso DNA. Uhum. É vinculada a essa realidade biológica que a gente tem que ficar para estar inteiro. Aí os problemas dos pais, como pessoa, como casal, a gente pode olhar e aprender com isso. Né? Se a gente não tomar partido. Tomar partido, isso. Agora, se a gente toma partido, a gente vai ficar em desarmonia. Entendi. Acontece muito também que a gente vê as pessoas comentando assim, o rapaz casou porque ele está encontrando na esposa uma mãe que ele não teve, ou a esposa está casando com o marido, com o rapaz, porque não está tentando encontrar nele o pai que ela não teve. Por aí, mais ou menos. Acontece muito isso, né? Acontece, mas o problema começa nessa frase que você usou. A mãe que não teve, o pai que não teve, não existe isso. Não existe alguém sem pai e sem mãe. O que existe é um pai falecido, pai desconhecido, pai ausente, mas o pai existe. Então, não importa como foi essa criação, o nosso pai está em nós. Então, se a pessoa, porque não foi criada com o pai, traz essa dor mal elaborada, ela pode sim ficar procurando o pai. Na esposa, no marido, no trabalho, nas suas relações. E aí o que a constelação mostra? Ajuda a pessoa a se conectar com a sua essência, que é o seu pai presente em você. Aí também, quando há uma separação precoce dos pais, ou por morte, ou por afastamento, seja lá por que motivo for, a gente chama de movimento interrompido, que é o movimento normal de uma criança aos seus pais. E quando a criança foi afastada, a criança ou adolescente, foi afastado do pai ou da mãe por um longo tempo, a pessoa traz uma dor grande no coração. E isso repercute na sua saúde, nos seus relacionamentos, traz um prejuízo grande para a pessoa. E aí na constelação a gente ajuda essa pessoa a retornar, a fazer esse movimento e tomar novamente o pai ou a mãe. E sem julgamento. Não importa o que aconteceu que o meu pai sumiu. Não importa. Isso é assunto dele e é o peso que ele tem que carregar. Não você ficar carregando o peso da ausência do seu pai. Então, na constelação, a gente faz alguns movimentos para a pessoa realmente voltar a se integrar com o seu pai e sua mãe. Não importa se ele está vivo, se ele está morto, se você não conhece ele, não importa. Você não conhece, mas ele está em você, metade de você é ele. Bom, eu estou abrindo uma brecha aqui, eu até atropelei um pouco o assunto, mas no caso de pessoas, eu sei, a gente vê casos de psicopatas, por exemplo, que começa a assassinar mulheres, um exemplo. Aí vai ver a vida do cara, você vai perceber que enquanto ele era moço, jovenzinho, ele via muito o pai bater na mãe. Ou acontecia o contrário, sei lá. Isso influencia também esses casos assim, então, louco que a gente percebe? São casos graves, né? A psicopatia é grave. Geralmente desenvolve, na verdade, lá no bebezinho, muito pequeno, né? Então, a pessoa pode, sim, estar vinculada a uma situação do passado. Inclusive, esquizofrenia. Esquizofrenia é uma doença grave e que pode estar vinculado a questões do passado, geralmente assassinato dentro de uma família, lá atrás, né? Às vezes, gerações para trás, e que não foi elaborada essa dor. Bom, o Bert Hellinger, que é o alemão, é o cara, é o médico, psicólogo? Não, ele não é médico, ele é filósofo. Filósofo. Terapeuta. Ele foi padre, né, na juventude. Aí ele foi para a Alemanha, ficou 15 anos. Na Alemanha não, ele é alemão, foi para a África, ficou 15 anos na África como padre.
Lá ele se voltou para a psicologia, começou a trabalhar com dinâmica de grupo. Daí ele voltou para a Alemanha e se interessou por várias linhas de psicologia. Daí se afastou do sacerdócio, se casou e foi para a psicanálise, terapia primal, terapia familiar. Ele foi em várias linhas de trabalho terapêutico até descobrir a terapia sistêmica e chegar nesse modelo de constelação familiar sistêmica. Ele está com 94 anos, até um ano retrasado ele esteve no Brasil com a sua esposa Sophie, mas hoje eu creio que mais ela que está dirigindo o trabalho, ela que está levando esse trabalho à frente. Você estava falando que a constelação familiar já está sendo empregado na área jurídica, em vários setores aqui do Brasil, que está crescendo muito isso. Sim. Né? Você se especializou aonde também sobre isso? Então, eu fiz a constelação, né, com o Peter, que é um alemão, em São Paulo, né, 2 anos. Depois eu fiz o aprofundamento com a Vera Bassoi aqui em Sorocaba, que também é uma terapeuta bastante avançada nas técnicas da constelação. E a constelação a partir do Dr. Sami, que é um juiz, Sami Storch, um juiz baiano. Não é baiano, mas ele mora na Bahia, né? Não sei se ele é baiano. Ele mora na Bahia e ele começou a trabalhar com a constelação no judiciário. Hoje tem 3 estados brasileiros trabalhando com constelação no fórum. Tem curso de pós-graduação pela Inovare, de constelação familiar, aprovada pelo MEC. Então, tem juízes, promotores, advogados, trabalhando com essa visão sistêmica dentro do judiciário. Também tem a pedagogia sistêmica, que é esse olhar sistêmico para a sala de aula, para a relação dos professores com os alunos, dos professores com os pais. Também tem a constelação empresarial, né, dentro das empresas, o funcionamento das empresas. A constelação na saúde. Eu sei que em Goiânia tem um hospital das clínicas lá que faz constelação uma vez por mês. Já vi vários depoimentos de médicos fazendo exercícios sistêmicos dentro do atendimento no posto de saúde. Então, tem vários terapeutas de várias linhas trabalhando com a constelação. Deixa eu perguntar uma coisa para você, voltando de novo à questão que até parece que é só com relação a casamento, mas não é. Abrange tudo. Na questão do filho que é adotado, como é que fica? Então, quem cria também é pai. Quem cria também é mãe. Também. Diferente do que se fala por aí, que pai é quem cria, mãe é quem cria. Então, a vida foi dada pelo casal biológico, pelos pais biológicos. Então, uma adoção é bem-sucedida quando a criança dá lugar aos seus pais biológicos. E os pais adotivos respeitam profundamente os pais biológicos da criança. Porque ela pertence a esse sistema. Se os pais adotivos menosprezam ou se acha superior aos pais biológicos, a criança vai estar em crise de lealdade. Porque a criança tem uma lealdade profunda aos seus pais biológicos, mesmo que não tenha conhecido. E se os pais adotivos respeitam os pais biológicos e têm uma gratidão por estar podendo criar aquela criança, essa adoção vai ser bem sucedida. E a criança vai poder lidar com 2 sistemas, o seu sistema biológico e o sistema que ela foi inserida. Porque antigamente quem adotava uma criança tinha o costume de não contar para a criança, né? Então, contando ou não, a criança sabe, porque na sua alma ela sabe, no seu inconsciente ela sabe. Né? Então, claro que é importante, a criança tem o direito à verdade, né? E ela está ligada aos 2 sistemas. E esse trabalho da constelação você faz, você atende no teu escritório, você está fazendo no seu consultório, você está fazendo aqui em Itapetininga, é só você que está ou tem mais? Olha, não sei se tem mais alguém assim que divulga, sou eu, né? Não sei se tem exatamente mais pessoas fazendo. E eu anotei aqui alguns algumas
ordens, né, do amor que vocês chamam, ordens do né? amor ou leis do amor. Leis do amor, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Isso, o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. São as 3 grandes ordens do amor que permeiam todas as nossas relações, seja familiares ou seja em qualquer outro grupo de pertencimento, trabalho. Primeira, não tem uma sequência, mas uma das ordens é o pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Ou seja, ninguém pode ser excluído. Se alguém é excluído, menosprezado, vai ter uma consequência para esse sistema. Então, e pertence à família, é claro, o sangue, né? Porém, mas também o vínculo afetivo, seja de amor ou seja de ódio, fica pertencendo. Por exemplo, uma ex-namorada, uma ex-noiva do meu pai, do meu avô, que se sentiu preterida, que não deu conta quando houve aquele término, ela pertence ao sistema, né? Por exemplo, uma ex-noiva do meu marido, por exemplo, e ela ficou muito chateada com o término. Uma filha minha pode estar emaranhada com essa mulher e ficar com muito conflito com a mãe. Nossa. Né? E eu digo, os problemas são grandes, a solução é simples. Na constelação, quando isso vem à tona, o que a gente faz? Dá o lugar devido a essa mulher. Reconhece o sofrimento dela, respeita ela. E aí esse emaranhamento se dissolve. Né? Então, pertence à família, né? Como eu disse, todos de sangue, mas se alguém teve uma perda por conta da nossa família, fica ligado. Né? As pessoas que moraram junto, que são agregados, têm um vínculo forte, pertence. Se alguém daquela família prejudicou gravemente alguém, fica ligado. Então, e esse reconhecimento e o respeito a essas pessoas alivia o sistema. A exclusão faz com que alguém daquela geração ou geração seguinte, neto, bisneto, trineto, tataraneto, vá estar vinculado àquela situação dolorosa. Esse é o pertencimento. Pois o equilíbrio entre dar e receber. Então, todas as relações humanas é preciso estar num equilíbrio entre o que eu dou e eu recebo. Apenas na relação pais e filhos que não há equilíbrio. Porque os pais dão a vida e os filhos a recebem. Não tem como eu pagar a vida. E eu recebo a vida inteira. Não recebo a vida pela metade. A vida vem inteira. Então, não tem como eu pagar. Então, essa relação é desigual. As outras todas têm que estar no equilíbrio entre dar e receber. E a hierarquia, quem vem antes precede quem vem depois. Então, se alguém, um filho, por exemplo, quer, por amor ao pai, pagar algo que o pai fez errado, ele está fazendo por amor, porém, ele não está respeitando a ordem. Porque se o pai fez algo de errado, esse peso é do pai, não é dele. Então, ele vai fracassar, porque ele está desrespeitando a ordem. Então, o Bert fala, não basta ter o amor tem que estar dentro da ordem, para fluir e para ter os benefícios desse afeto. E muitas vezes uma criança, por amor aos seus pais, se oferece para se sacrificar, se oferece para morrer no lugar de um pai ou de uma mãe. Então, são essas 3 leis: pertencimento, equilíbrio e hierarquia. Se as 3 leis estão respeitadas, tudo flui para a vida e para frente, todos os aspectos da pessoa. Se uma dessas leis está desrespeitada, vai ter enrosco numa área ou outra. Vou deixar uma pergunta no ar, a gente vai entrar no intervalo, mas tem muitos casos que o casal se separa. E aí, os filhos não aceitam, por exemplo, a nova mulher do pai. Como é que fica daí? Isso vai influenciar lá na frente, como você falou bem, né? Mas ali no momento, como é que fica a não aceitação dos filhos por parte de uma nova pessoa que entrou na família aí? Eu deixei a pergunta para você, no caso, quando o casal separa, e entra uma terceira pessoa, ou por parte do pai ou da mãe, e os filhos não aceitam. Qual a consequência disso lá no futuro? Então, é importante que
o casal que se separa, não queira, primeiro não fale mal do seu cônjuge, ex-cônjuge, para a criança, para o filho, né? Entenda que a criança, o filho, não pode tomar partido, né? E também não tenha pretensão que a sua nova companheira, o seu novo companheiro, ocupe o lugar da mãe ou do pai. Eu acho que as pessoas caem nessa armadilha. Querer que o meu marido seja o pai dos meus filhos. Não é o pai, ele é o padrasto. Pode ser um excelente padrasto, mas não é pai. Pode ser uma excelente madrasta, mas não é a mãe. A mãe foi aquela que deu a vida. Entendeu? Então, isso é muito importante. E o filho entender que não é assunto dele. O que o pai e a mãe fazem da vida deles como pessoa é assunto dos pais. Isso é arrogância. Eu queria dizer o que é certo para o meu pai fazer, o que é certo para minha mãe fazer. Eu queria decidir se ele deve ou não casar. Isso, eu estou ferindo a hierarquia. Porque eu estou querendo ensinar meu pai como ele deve viver. Isso não é assunto da minha alçada. E quando eu entro nessa arrogância, eu sofro a consequência. Mesmo quando os filhos acham que, por exemplo, essa ida do pai para uma outra mulher, por exemplo, talvez eles estão vendo que vai mexer com o patrimônio da família. O patrimônio de quem é? Do pai. E o pai é livre. Né? Não cabe ao filho decidir a vida do pai. Essa é a responsabilidade do pai como pessoa. Mas não, essa não aceitação tem consequências lá no futuro. Claro, porque é uma arrogância. Certo. É uma arrogância. Você querer se sentir melhor que o seu pai e dizer o que é melhor para ele. Cabe ao pai viver a vida dele, você aceitar. Tem que ter o amor por igual, né? Você tem que estar ligado, vinculado ao seu pai, à sua mãe, da mesma forma, mesmo que você tenha mais afinidade com um ou com o outro, que é outro departamento, outro aspecto. Até a telespectadora Sheila, obrigado Sheila de mandar a pergunta, gostaria de me aprofundar nesse conhecimento. Para isso eu preciso ser psicóloga? Não preciso ser psicóloga, eu sou pedagoga, minha graduação é pedagogia, não precisa ser psicóloga, não. E tem cursos em Sorocaba, Caveira Bassoi, uma excelente pessoa. Tem curso em São Paulo, na Inovari, agora direto dos Hellinger Science, que ela, como a Sofia coloca. E tem outros cursos pelo Brasil afora, de formação, geralmente é um curso de 2 anos. Então, mas a pessoa tem que ter alguma graduação? Como é que é? Para ser como pós-graduação, sim, tem que ter uma graduação. Sim. Mas os cursos livres, não necessariamente. Tá. Miguel do Jardim Brasil, a minha dúvida é a seguinte: a constelação familiar é um conhecimento com base religiosa? É preciso, e a pessoa de qualquer religião pode fazer? Não tem nada a ver com religião. É o campo morfogenético que se mostra numa constelação. O Sheldrake, que é um biólogo inglês, que estuda os campos morfogenéticos nas plantas, nas pessoas e nos animais, quando ele foi assistir uma constelação do Berti na Alemanha, aí ele disse: estou vendo o campo morfogenético em ação. Então, isso é explicado pelo campo morfogenético, pela física quântica, a questão da comunicação não local, né? Porque um representante, ele capta as informações, as sensações que o cliente traz, que está no sistema dele. Então, não tem nada a ver com nenhuma religião. Ok. Bom, eu queria que o Samuel agora mostrasse para a gente a mesa aí que você falou, mas aí você tem 2 exemplos aí de constelação, de como que é feito o trabalho. Eu vou mostrar primeiro aqui como acontece a constelação em grupo, que eu faço no Nadim uma vez por mês, abro vaga para 2 constelações em grupo. Fica um grupo de pessoas que não conhece o cliente, e aqui está, por exemplo, eu e o cliente. Só um minutinho, Vera, ele vai posicionar a câmera aí. Vai lá, pode continuar. Então, é uma sala onde fica um espaço vazio no centro e o público em volta, e um cliente é aquela pessoa que tem um tema para ser trabalhado, senta ao meu lado e me diz o tema, simplesmente sem detalhes,
sem apenas o tema, tenho um problema de estômago, ou tenho um problema de relacionamento com meu marido, ou tenho um problema de prosperidade, eu não quero, tá difícil a minha questão da prosperidade. Aí eu peço para o cliente escolher nos presentes uma pessoa para representá-lo. Então ele vai lá e, vamos supor, escolhe esta pessoa para representá-lo. Vamos supor que ele trouxe o tema do relacionamento com o pai. Então eu peço para ele escolher uma pessoa para representar o pai. Ele vai e coloca. Aqui, pode ser aqui. Ele vai e coloca a pessoa seguindo a intuição. Aí acontece uma dinâmica intuitiva entre essas duas pessoas, né? Por exemplo, aqui, eu coloquei aqui, né, a esmo. A pessoa está aqui de costa, ele está aqui, o pai está aqui olhando para lá. Uhum. A constelação é em silêncio, apenas a gente observa a postura, se a pessoa está assim, ou se a pessoa se curva, e se a pessoa, de repente, começa a andar, né? O cliente já colocou aqui, de repente ela não se sente bem ali, ela começa a andar, vem para cá, ou vem aqui. Então, esses movimentos, essa dinâmica intuitiva que acontece do movimento do corpo, ou de onde a pessoa olha, eu percebo, olha, aqui, eu percebo que precisa entrar uma pessoa. Aqui eu já percebo que peço para uma pessoa entrar e deitar-se. Porque que eu percebo que houve aqui uma situação de luto não resolvido. Então eu peço para alguém deitar e pergunto para a pessoa, para o cliente, como é que ele se sente com a entrada daquela pessoa. E ele vai falar o corpo. Calor, frio, às vezes repuxa, né? Um movimento para ir para o chão, às vezes lágrimas vêm. Se o cliente, por exemplo, está com dor nas costas, é comum o seu representante sentir dor nas costas naquele momento. Né? Porque o sistema familiar desse cliente está aqui aberto, em relação principalmente àquilo que não está resolvido, a relação dele com o pai, por exemplo. Né? Então, cada pessoa que entra, eu observo qual é a reação para esta pessoa, para esta pessoa. Conforme a reação, eu percebo e convido, você pode entrar? Ao público pode falar, não quero entrar, só quero assistir, tudo bem. Uma pessoa pode, não, eu quero entrar. Então, eu coloco mais uma pessoa e vejo qual a reação que acontece nas pessoas que estão ali dentro. Né? A pessoa entrou no centro, ela entrou no campo. E aí ela vai sentir o drama das relações daquela família. Então, ele tem dificuldade com o pai, provavelmente aconteceu algo com o pai dele também. Então, há alguma questão aqui. Então, à medida que isso vai ficando claro para o constelador, aí a gente vai levar a solução, que é não julgamento, que é olhar para as pessoas. Quando uma pessoa está emaranhada, ela está misturada com alguém. Então, ela não vê a pessoa. Aí a gente leva algumas palavras de cura, frases de cura, que é, por exemplo, se esse homem estava emaranhado com o pai dele, né? Eu vou pedir para ele falar para o pai dele, para ele se dirigir lá e falar, eu vejo você. E quando eu ponho uma frase na boca do representante, eu pergunto, essa frase fez sentido para você? Fala, fez. Tá, aí eu continuo as frases que eu percebo que são adequadas. Às vezes eu falo, não faz sentido, me faz mal olhar para ele. Me sinto mal, assim, o coração aperta. Se ele fala, o coração aperta, eu percebo que tem algo além. Então, aí eu peço para outra pessoa entrar. Que às vezes tem algo lá na geração de trás. E observo qual é a reação nele quando ela entrou. Às vezes ela entrou, ele se vira, não aguenta olhar. Ou ele vai caminhando, que quer se aproximar. Então, são esses pequenos movimentos e a sensação corporal dos representantes. E aí vai se desenrolando até que fica claro
onde estava o nó, onde estava a dor não resolvida. Muitas vezes o representante chora copiosamente, tanto que eu fico ali com caixinhas de lenço, porque a última que teve mesmo, sábado passado, um representante do pai do cliente chorava copiosamente, né? E quando a gente percebe que ficou claro onde estava a questão, a gente leva as frases de cura, você percebe que aquela tensão se alivia e a gente encerra a constelação. Isto no grupo, são pessoas. Esse é em grupo, né? São pessoas em grupo. Às vezes a pessoa não quer fazer no grupo, ela quer fazer individual. Aí eu uso aqui o boneco Playmobil está fazendo de conta que são pessoas, porque no concreto são pessoas. Aqui eu trabalho exatamente com os bonecos, né? Então eu deixo os homens de um lado, as mulheres de outro, os homens têm terninho, as mulheres estão de vestidinho. E eu pergunto a mesma coisa, o tema para o cliente. Por exemplo, que ele fala, a questão é com meu pai. Eu peço, escolhe um boneco para ser você. Ele vai lá e escolhe. Aí, aqui, como são bonecos, né, não são pessoas que têm sentimento, eu peço para ele pôr a mão no boneco, fechar o olho e observar o seu corpo. Como fica o seu corpo quando você põe a mão nesse boneco que representa você? Entendi. E observa, tá neutro, ou nasce um aperto no coração, ou deu uma suadeira, né? Aí ele, tá bom, relacionamento com o pai. Então eu peço para ele colocar o pai. Vamos supor que um boneco que representasse o pai. Um boneco que representa o pai. Aí eu peço para ele novamente pôr o dedo em cima dele, do boneco que eu represento. E sentir o corpo. Como é que fica o meu corpo agora que um representante do meu pai entrou? Às vezes continua neutro, às vezes dá palpitação. Dói o braço pesa. Né? Tá. Aí, agora então vamos pôr a mão sobre o seu pai. Né? Fecha o olho e sente no corpo. Então, aqui com as pessoas, cada representante vai sentir cada representado. Aqui é o cliente que vai sentir. Quando ele põe a mão no boneco dele, quando ele põe a mão no boneco do pai. Então, vamos supor que aqui o pai, ele pôs a mão e o pai cai. Opa, aqui houve alguma coisa muito pesada, que o pai não deu conta, ele traz algo pesado. Então, eu peço para ele levantar o boneco do pai. Daí eu peço, agora você escolhe um boneco para ser a sua avó, a mãe do seu pai. Ele vai lá e escolhe. Às vezes põe aqui, às vezes põe aqui. Às vezes põe aqui, é muito comum. Às vezes põe aqui. Volto novamente. Agora você põe a mão em você. Como fica seu corpo quando a sua mãe entrou? Eu peço para a pessoa ficar só observando o corpo. Olho fechado, observando o corpo. Tá. Ela relata, agora põe a mão na boneca que representa a sua mãe. E sente o corpo. E assim vai desenrolando. Vai muito da sua sensibilidade também, da sua experiência em ver a reação das pessoas. Ler o campo. E para chegar... A gente fala ler o campo. Certo. Porque vai ficando claro. Pela posição dos bonecos, o boneco, a gente... isso aqui, quando é individual, pode ser feito com qualquer objeto que representa. Mas o boneco Playmobil, ele tem a vantagem dele ter uma certa articulação, né? Por exemplo, ele se curva. Naturalmente, a pessoa põe a mão e ele se curva. Se há um sentimento ali que leva a esse movimento, ele vai se curvar. Ou ele cai, né? Ou você está com a mão ali e o boneco vai se movimentando pela vibração da sua mão. Até esse fenômeno do boneco, a Vera Bassoi, que ele defendeu tese de mestrado na área de comunicação, na Unis, em Sorocaba, e ela foi até a Inglaterra consultar o Sheldrake sobre o que ele achava desses movimentos do boneco. Né? E ele falou a mesma coisa, é o campo morfogenético atuando. Né? Quer dizer, quando você fecha o olho e põe a mão sobre o boneco, as informações que estão no seu inconsciente familiar,
elas ficam à flor do seu dedo. E aí você faz pequenos movimentos inconscientes com a mão, com o dedo, e gera, o boneco amplifica esse movimento. Aí caindo para um lado, para o outro, ou dando pequenos passos. E aí, da mesma forma que com as pessoas, a gente vai passo a passo até ficar claro, né? Aonde está, qual geração. Então, às vezes a gente põe várias gerações, né? Várias gerações, onde está a questão. Por exemplo, me lembro agora de uma pessoa que tinha feito bariátrica, a cirurgia bariátrica. Uhum. E quando ela colocou um irmão do bisavô, veio fome. O que aconteceu com o seu bisavô? Ele veio da Itália na época da guerra, passou fome, na viagem passou fome. Entendeu? A pessoa estava conectada com aquele ancestral. Que interessante, não? O pessoal que está assistindo a gente, deixa eu perguntar, e depois, como é que fica? Depois que você faz a sessão, você acompanha as pessoas? Como que é daí? Não, porque eu não quero ficar com a pretensão de controlar o que acontece. Certo. Eu fico sabendo do resultado porque as pessoas indicam para outras pessoas, né? Como eu comentei com você antes de começar, tem gente da redondeza aqui, muita gente de cidades vizinhas, médicos, fisioterapeutas, indicando a constelação. Então, eu sei que houve resultado, porque as pessoas estão funcionando esse boca a boca. E o resultado, às vezes, é imediato. Tem um caso que ficou, assim, para mim, muito marcado, de uma senhora que eu atendi, uma senhora de 70 anos, que fazia 40 que sofria dor de barriga. E médico nenhum dava conta da origem dessa dor, né? E ela saiu da constelação sem dor. Depois nunca mais teve dor. Então, o efeito foi imediato. Será que ela descobriu? Foi aberto ali alguma coisa da vida dela, da juventude, e que ela pôde elaborar. Que ela não tinha elaborado, ela pôde elaborar. E aquilo aliviou. Né? Bacana, hein? Às vezes, aqui é gerado um movimento. Às vezes leva uma semana, às vezes leva alguns meses para aquela solução ser incorporada na sua família. E o benefício não é só para você, é para o seu sistema. Sim. Tem uma coisa interessante também, que em grupo, quem assiste uma constelação também é beneficiado, porque você constela por tabela. Nada que é humano nos é estranho, né? E lá para trás, né, é uma história do Brasil, né? É uma história de sofrimento, o índio, o negro, o português. Então, a nossa origem como Brasil é uma história de sofrimento. Né? Até o Bétio, o ano retrasado, ele foi para Brasília e fez uma constelação colocando o Brasil para ser constelado, né? E ficou claro, enquanto os nossos índios não forem respeitados, não foi reconhecido o sofrimento dos negros e o sofrimento dos portugueses também que vieram, o Brasil não vai achar o seu rumo. Né? Então, é o respeito à sua história, ao começo. Né? E o sofrimento que teve lá. E esse sofrimento permeia todos nós. Né? A gente percebe bastante assim também quando tem algum imigrante, terceira e quarta geração de imigrantes. Muitas vezes a pessoa tem uma vontade grande de ir para fora. Uma vontade de ir para a Itália, para a Alemanha, e umas saudades que não é dela. Isso fica claro aqui na constelação. Né? E se olhar longe, essas saudades de algo, ela está trazendo o sofrimento de quem veio. Seja seu avô, seja seu bisavô. E muitas vezes a pessoa vai, esse neto, esse bisneto vai para a Europa e atrás, procurando, e não encontra, porque essas saudades não era dele, era do seu bisavô. A Joana da Vila Bart, primeiramente eu gostaria de parabenizar a TVI por trazer temas de interesse à população. A minha dúvida é a seguinte: é verdade que agora as constelações familiares foram reconhecidas pelo SUS? Sim, é verdade. Tá? Como dentro das terapias integrativas, já está autorizado, né, que o SUS, né, tendo um constelador
ali trabalhando no SUS, pode fazer. Contratar constelador de fora, até onde que eu não sei se isso já foi regulamentado, mas havendo, já pode fazer, está autorizado. E o pessoal pode te procurar, que é teu consultório? Então, eu atendo no Nadir, na Venâncio Aires 415, uma vez por mês, geralmente no último sábado do mês, e faço 2 constelações. E no meu consultório, na Campos Sales, eu faço a constelação individual. Daí é só agendar. Só agendar. Vera, muito obrigado, muito interessante o assunto. Acho que muita gente aí parou para pensar um pouco. Obrigado, viu, pela sua presença aqui. Se tem alguma coisa que mais você gostaria de acrescentar aí? Dizer o que o Beth fala, quem se alegra com seus pais se alegra com a vida. Quem se alegra com seus pais? Com seus pais se alegra com a vida. Né? Os problemas são grandes e a solução é simples. É olhar com respeito, dar um lugar para a sua família, para os seus ancestrais, com respeito, no seu coração. E aí as coisas fluem de maneira harmoniosa para ir para aquilo, missão que a gente tem na vida. Legal. Muito obrigado, viu?